vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Então veja bem, olha o que aqui diz aí no livro de Números, capítulo de número 13. Bom, diz assim o versículo 1: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Amém? Então nós vimos aqui, queridos, que quando Deus nos dá uma ordem, nos dá uma direção, é o que? Para a gente obedecer. Por isso que é muito importante a obediência. Esse é um princípio que Deus não abre mão de maneira nenhuma. Ele não abriu mão lá no céu. Ele não abriu mão para Lúcifer. E Lúcifer significa anjo de luz. Ele era o maestro do coral celestial. Ele era o líder do louvor do céu. Mas o que a Bíblia diz, até no dia que se achou iniquidade nele. Que no momento que se achou iniquidade, ele foi tirado, ele foi arrancado, ele foi jogado da presença de Deus. Ele perdeu, ele renunciou a esse valor tão tremendo. Por quê? Porque começaram a idolatrar Lúcifer. É tanto que quando ele cai, uma terça parte dos anjos também são tirados da presença dele, porque eram adoradores de Lúcifer, eram admiradores. Então o que acontece? E aí quebrou-se o que? Aí entrou a desobediência. E Deus, ele não tolera a desobediência. O que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva? Desobediência. E o que aconteceu? Essa desobediência fez o que? Condenou toda a raça humana. Então a gente vê que um princípio que Deus jamais vai abrir mão é da obediência. Então não adianta questionar, não adianta discutir, não adianta tentar barganhar a Deus, não adianta. Nada disso vai mudar a palavra de Deus. O Senhor diz, eu não mudo. Então a gente vê esse mundo, as coisas mudando todo dia, o mundo trabalhando para mudança, para renovação, para isso e aquilo, mas a palavra do Senhor diz que ele não muda, ele permanece o mesmo. Amados, é tão tremendo que nosso Deus não muda, mas todas as vezes que a gente vai ler, nós estamos lendo agora essa passagem bíblica. Se daqui a 5 minutos a gente voltar a ler isso aqui, a gente vai ver que Deus vai nos dar outra revelação, e outra revelação, e outra revelação. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz que ela renova-se a cada dia. Ela está constantemente se renovando. Por isso que a gente vê que uma palavra que foi pregada há 4.000 anos atrás, a gente traz ela à realidade de hoje, e ela é pura e real da forma que é a palavra do Senhor. Bem? Então veja bem, no texto aqui nós lemos que Deus, se você olhar os livros anteriores, o livro de Êxodo, você vai ver que Deus fez uma aliança ali com o povo de Israel, o povo hebreu. Esse povo estava cativo nas mãos de Faraó. Esse povo estava ali preso nas mãos de Faraó. Levavam uma vida de escravidão. Trabalhavam para fazer do reino do seu rei, de Faraó, o homem rico, o homem famoso, o homem poderoso aos olhos do povo, aos olhos da humanidade. Entendeu? Então, queridos, o povo vivia assim. E Deus, ele tinha uma aliança com esse povo. E esse povo não podia viver numa vida de escravidão. Esse povo precisava ser livre. E Deus, então, faz uma aliança com Moisés, dá a orientação para Moisés, dá estrutura para Moisés, levanta ajudadores para Moisés, e então fala para aquele povo sair daquele lugar. A princípio houve uma certa batalha, uma certa ação de Faraó, mas tudo debaixo de quê? Da vontade de Deus. Deus estava no controle de absolutamente tudo que estava acontecendo. Todas as pragas do Egito que vieram tinham um objetivo. E qual era ele? Era fortalecer o povo de Deus para a grande caminhada que eles iriam ter a partir do momento que saísse daquele lugar, para aumentar a fé daquele povo, para fortalecer aquele povo no seu Deus. Deus, ele faz isso, amado, nos dias de hoje. Às vezes você está passando por uma prova, você está passando por um deserto, e às vezes você está procurando explicação. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas estão indo desse jeito? O que eu fiz para merecer isso? Não é verdade? Porque você não está entendendo o propósito de Deus. Porque Deus está trabalhando para que você se torne melhor, para que você seja uma pessoa mais forte, para que você seja uma pessoa de fé, para que você seja uma pessoa que tem convicção e certeza daquilo que você quer para a tua vida, para que você não seja um ser manipulado pelo inimigo, para que você não vá
pela pressão das pessoas. Deus ele está trabalhando nessas áreas da tua vida, porque Deus ele vai te usar lá na frente de uma forma que você nunca imaginou, nem pensou. Você está me entendendo? Então, queridos, é isso que nós temos que ter consciência. Deus ele está no controle de absolutamente tudo que acontece conosco, comigo e com você. Por isso que é muito importante, tá certo? Então veja bem, aqui no texto nós vimos aqui, nós acabamos de ler aí esses 3 versículos que eu convidei vocês, que vai desenrolar cenas de grande aprendizado, e de grande aprendizado também para o povo de Deus, o povo de Israel naquele tempo. Isso foi usado, amém? Então veja bem, o povo de Israel, depois de anos e anos de cativeiro no Egito, finalmente Deus resolve tirá-los da escravidão de Faraó. No capítulo 3 de Êxodo, o 7 e o 8, nos dá isso. Olha o que diz: então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos e desci para livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Viu que coisa tremenda? Então Deus levanta o quê? Um homem como seu representante. Tá aí, ó, Êxodo 4 no versículo 10 diz: agora pois vem e eu te enviarei a Faraó para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Tremendo, né? E esse homem, ele seria um instrumento das mãos de Deus para este resgate. Apesar deste homem não se achar capaz, se você olhar aí no versículo 10 de Êxodo 4, você vai ver, olha, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, não fui dantes, nem ainda depois que falastes ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então nós vimos aqui o que? Moisés não se achava capaz, não se achava a pessoa certa. Ou seja, ele estava se apegando a argumentos humanos, que eu e você nos apegamos. Deus ele estava chamando a Moisés, e Moisés não entendeu e não estava entendendo verdadeiramente qual era o propósito de Deus naquilo tudo. Ele se achava pequeno, limitado, falho, humano. É assim que todos nós nos achamos diante de Deus. Mas eu acho tremendo, porque Deus pega exatamente essas pessoas e traz para a sua obra. Por quê? Porque quem prepara, amados, não é o pastor, não é a igreja, não é o líder espiritual. Quem nos prepara é Deus através da obra do seu Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós somos morada do Senhor e o Espírito opera e mora em nós. Então veja bem, é Ele quem nos capacita de dons espirituais. É Ele quem nos dá o dom de pregar, de evangelizar, de pastorear. É Ele quem nos dá o dom de louvar. É o Espírito Santo quem nos dá esses dons. E nós somos alimentados por Deus. Esses dons são aperfeiçoados por Deus nas nossas vidas, desde o momento que nós venhamos o quê? Colocar em prática. Precisamos colocar em prática. Tem muitas pessoas que têm um chamado, têm um dom maravilhoso. A obra de Deus está precisando de pessoas assim. A igreja muitas vezes está passando por dificuldade. Quando eu digo igreja, eu estou me direcionando à igreja como instituição, entendeu? Que estão sofrendo por falta de obreiros, e obreiros que estejam preocupados em se prepararem. Hoje a gente tem grandes ministérios aí que tem uma estrutura tremenda. Hoje nós temos faculdades de teologia, hoje nós temos vários cursos teológicos, vários cursos dados pelas denominações para que a gente desenvolva, para que a gente se torne mais frutífero, porque o objetivo no final é sempre o mesmo, amado, que a gente se torne uma pessoa madura, experiente, uma pessoa que trabalhe e viva totalmente na dependência do Espírito Santo, que quando for usado para expulsar demônio, para ministrar cura, os sinais se manifestarem, a pessoa não deixar a vaidade subir a cabeça, não perder a direção que o nosso Deus nos dá. A gente vê hoje pessoas que já foram usadas de uma forma tremenda e simplesmente pela sua negligência, pela sua soberba, pelo seu orgulho que foi subindo a sua empáfia, e aí a pessoa se tornou uma pessoa arrogante, porque é usada por Deus, é usada pelo Espírito Santo. Entendeu, amados? Então é por isso que a gente precisa estar
sempre ligados para não cometer essas falhas, esses erros e não perder esse brilho maravilhoso, essa ação, essa profundidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Por quê? Porque a partir desse momento a gente passa a ser apenas o quê? Um canal e um instrumento para que o Espírito Santo nos use. Por isso que é muito importante a gente ter uma vida de oração, de jejum, de estudo minucioso da palavra. Todas as pessoas que gostam de trabalhar para o Senhor têm que ter esses cuidados, de estarem sempre orando, jejuando pelo seu ministério, estudando, procurando crescer mais e mais para oferecer para o seu Deus cada vez algo melhor. Amém?